Tudo bom? Bom dia, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Você É, também, né? tô O ouvindo som muito tá bom. bem. Como é que foi, como é que você passou ontem? Eu confesso que depois da nossa conversa, eu passei um dia, digamos, meio sorumbático, para usar uma Nossa. palavra. Não é porque o seu depoimento ele foi muito forte, né? Nós dois nos Tá. emocionamos aqui. Eu havia dias antes, eu tinha lido um livro chamado Memórias do Calabouço, que é o depoimento de dois é, ex-tupamaros lá no Uruguai, Sim. o Maurício Rosenkoff e o outro é o Inhato, é o Anhato. Fernandes Huidobro. Sim. É, Eu não li o livro deles, não, o mas eu livro está sendo conheço. lançado, foi lançado em 87 no Uruguai e está sendo lançado agora. Acabou de chegar aí às Aham. plataformas digitais e é um livro depoimento, gravações entre os dois relatando aqueles 12 anos em solitária naquele Sim, confinamento. Foram 9 tupamaros presos exato. e o José Mujica Inclusive o era um Morrica deles. também. É. Então, o filme, ele é inspirado nesse livro. O Mujica Uhum. não participou dos depoimentos porque ele estava na militância política depois que foi Sim. solto lá em 87, não pôde participar da gravação. Mas o filme, que se chama Uma Noite de 12 Anos no É, Brasil, o filme eu vi. um dia, Muito acho que é um bom. dia de 12 anos. Então eu tinha lido o livro porque eu fui convidado para escrever uma resenha, para resenhar o livro, que o Aham. jornal Valor Econômico vai sair aí nesse fim de semana, eu acho. Então eu tinha lido o livro, tinha assistido o filme, que é, apesar de ser muito pesado, ele é de uma extrema delicadeza também, Exato, é né? leve. É. Leve no contexto Sim, daquela e barbárie toda, tem né? momentos poéticos, né, do filme. Muito, muito. É. Então eu estava já abalado com essas duas experiências, fiquei dias escrevendo, reescrevendo a resenha, e aí a conversa ontem foi a cereja do bolo. Nossa. Não, mas no sentido de elevação, né? Em termos Sim. de compreensão do que foi aquele período, de como o ser humano é capaz de coisas tão horríveis. Até aquela história do Visconde partido ao meio, né? Sim. Lá do livro do Ítalo Calvino. Então, muito complicado. Mas aí hoje a gente queria. E você passou bem o dia? Ficou tranquilo? Foi tranquilo, dentro de todos os limites que a gente está vivendo aqui. Claro, claro. E então a gente podia retomar. Ontem a gente tinha Sim, parado. Você estava contando sobre o seu processo, né? Você prestou depoimento à justiça. O juiz sim, disse que você estava mentindo em relação exato. às torturas, ameaçou te prender, É, mas você fez a opção de contar os fatos, relatar os sim. fatos ali. Fez uma provocação, porque o juiz era ligado à TFP, e você falou que a sua consciência cristã te impedia de mentir, né? O que já abalou ali um pouco a, o juiz, né? Então, eu queria que você retomasse daí. Como é que foi o processo? Qual foi a conclusão? Você foi Sim. inocentado, foi condenado e o que aconteceu a partir dali? Eu fui inocentado, quer dizer, na verdade nem fui julgado, né? Porque o promotor, como eu falei, o promotor tinha decidiu fazer armar uma cilada. Me retirou do processo, como ah, afirmou que não havia base para fazer a denúncia, mas me arrolou como testemunha de acusação. Então, aquele momento assim na auditoria foi difícil, porque eu falei, eu tinha me preparado bastante, né? Converso com o advogado. O advogado queria fazer um advogado muito bom, queria fazer uma defesa jurídica, né? Concentrar nos aspectos jurídicos. Eu falei para ele, olha, não adianta. Eu sei, esse é o seu papel como advogado, né? Então deixo isso até o cargo. Agora, em relação ao meu depoimento, eu tô muito consciente do que eu devo fazer. Eu vou ter que desenvolver uma estratégia de não cair nas armadilhas do interrogatório. Então, eu fiz o seguinte: decidi que, como eu era uma pessoa que era identificado, né, como uma pessoa da igreja protestante, eu tinha uma função na igreja, né, uma função importante,
E como eu falei também, a Igreja Metodista tinha uma tradição de envolvimento social. Tinha, inclusive, né, desenvolvido nos últimos 100 e tantos anos, né, que se chama um credo social da Igreja. Então, eu procurei estudar aquele credo, praticamente decorei tudo, e todos eles recheados, né, de textos bíblicos que dão sustentação a essas as posições da igreja. Então, decidi me concentrar aí, passei 2 meses e pouco estudando todos os temas ligados a essa questão. E, então, todas as perguntas que eles faziam, eu dizia, bom, a igreja pensa tal coisa, de acordo com a Bíblia, é isso. Tal. Eu não dava a minha opinião. Quer dizer, indiretamente, sim, né? Claro. Implicitamente era a minha opinião, mas sempre escorregando, driblando o interrogatório. E foi interessante, porque realmente não conseguiram me pegar nem em contradições, eu estava muito preparado para isso. E até no final, o juiz quis jogar mais uma armadilha em cima de mim, e ele falou o seguinte, bom, você conhece muito bem a Bíblia, né? Eu vou te dar começar a falar metade de um versículo, quero que você complete. O versículo é muito conhecido, é uma fala de Jesus, né, que ele fala na linguagem bíblica. Sede humildes como as pombas e astuto como a serpente. Então ele falou, sede humildes como as pombas. Aí eu completei, astuto como a serpente. Aí ele me perguntou, onde é que você encontra isso na Bíblia? Aí eu levei um choque, porque eu não me lembrava. Aí eu chutei assim com a maior convicção. Falei, você encontra em 3 lugares da Bíblia. Está lá no Antigo Testamento, está em Provérbios, segundo está no Evangelho segundo São Mateus, e tem também na carta de Paulo aos Coríntios. Ele olhou para mim e falou, tá bom, parabéns. Na verdade, não era. Mas ele também não sabia. Ele não sabia. E a minha mãe, né, o pessoal da igreja que estava assim, na plateia assistindo, e quando eu chutei esses versículos, eles falaram, pô, pegaram o Anivaldo. E vai ser condenado agora. Agora que está vendo, não. entre aspas, né? Agora já era. Já era. É que eu falei com tanta convicção que o juiz ficou sem saber o que fazer. Bom, mas enfim, o que aconteceu, eu realmente saí. Na hora que eu saí, eu fui liberado, né? E ao sair, e a minha amiga, a companheira Eliana, estava lá, porque o julgamento era dela, né? Ela que estava sendo julgada. Eu saí, tinha encontro na saída um capitão da Operação Bandeirantes, que estava lá. Aí ele me falou o seguinte, bom, falou, seu filho da puta, né? Seu filho da puta, você nos deu muito trabalho. Da próxima vez você não vai ser preso. Indicando que eu seria morto. Você lembra o nome dele? É Capitão Tomás. Ele era um dos seus torturadores. Exato. Quer dizer, você foi, a promotoria acabou te retirando, não fez uma acusação contra você, e o resumo é que você passou meses preso, torturado, para depois ser retirado porque não havia provas. Exatamente. De nada. E isso aconteceu com vários prisioneiros, né? Muita gente que foi presa sem ter nenhum envolvimento com ações consideradas, digamos, ilegais, né? De acordo com, entre aspas, né? E que não podiam ser enquadrados na Lei de Segurança Nacional. É uma estratégia que funciona até hoje, né? Porque aparentemente não são necessárias provas, né? Basta convicção. Né? Uma coisa que continua em voga ainda hoje, né? Continua até hoje. É. Você mostra, por exemplo, né? Para mim ficou muito claro, essa experiência que eu tive, mostrava, por exemplo, aí exatamente
a conivência do sistema judiciário com a ditadura. Porque esse juiz era um juiz togado. O tribunal era formado, era uma junta, né, de julgamento, era conduzida, presidida por um juiz togado, ele era juiz federal, e mais 4 oficiais das Forças Armadas. Todos eles, se não me engano, coronéis. Não me lembro exatamente a patente deles. Mas o juiz é que presidia. Era justiça militar, né? Era na justiça militar, mas o juiz era civil. Sim, indicado, porque tem na composição, né? Tem presença de civis também, né? Tem. Então, mostrava realmente a conivência. E essa conivência, ela permanece até hoje. Os setores importantes, né, do judiciário são totalmente coniventes. Eles sabem exatamente qual é o papel deles, né? Defender os interesses da classe dominante. E Anivaldo, Claro que, sim, sim, pode concluir. mas é claro que nem todos, né? Tanto é que existem 2 movimentos fortes dentro do judiciário atualmente, né? A Associação de Juízes para a Democracia e tem a outra que inclui juristas pela democracia. Isso. Que inclui promotores, membros do Ministério Público e juristas em geral, né? Tá. E Anivaldo, você estava lá nesse processo como testemunha de acusação, né? Sim. A promotoria. E qual foi o resultado? Qual foi ela foi sentenciada, Eliane, né? Foi. Sua companheira. Qual foi o Eliana, resultado? ela foi condenada a 2 anos e meio de prisão e apelou para o Supremo Tribunal Federal, Supremo Tribunal Militar, e lá no Supremo ela teve a pena reduzida, mas como já tinha estado presa durante cerca de 1 ano, ela, em poucos meses, ela foi liberada com prisão, como se fala? Domiciliar? Não é bem domiciliar, mas era esqueci o nome técnico Acho agora. que tem um termo, né? É liberdade condicional. Liberdade condicional, exatamente. Tá. Liberdade condicional. Bom, aí resolvido essa etapa, o que aconteceu? Você já estava liberado desse processo, não havia denúncia contra você. Como é que você seguiu a vida a partir daquele momento? Aí eu decidi, uma coisa que eu tinha visto na prisão, pessoas que tinham passado por experiências semelhantes, né, de serem ter, ter sido indiciadas, o processo não caminhou, morreu na promotoria, foram soltas, pessoas foram soltas, mas foram seguidas pela repressão e presas dali a 2, 3 meses. Era muito comum a gente ver pessoas que tinham sido soltas de repente voltavam à prisão. E com essa experiência, e depois da conversa que o insulto, né, que o torturador, o capitão Tomás, me fez na saída da auditoria, eu sabia que se eu fosse preso ia ser morto, né? E seria realmente Vocês perseguido. continuavam sendo monitorados, né? Exato. Aí eu saí de lá, fui para a clandestinidade. Ainda no Brasil, quer dizer, aquela orientação anterior que tinham dado e você falou não é o caso, você resolveu Exatamente. entrar nessa. Entrei na clandestinidade, logo no dia que eu saí da auditoria, nem fui para casa. Falei com meu pai e minha mãe estavam lá na auditoria, e falei, olha, eu não vou para casa, depois eu mando notícias. E Isso aí foi eu fui para 71? 71, foi em fevereiro de 71. Aí eu fui para a clandestinidade, me reintegrei à militância na Ação Popular Mas o fiquei. que você pode contar um pouco? Você teve uma identidade nova, documentos com outro nome, passou a circular em outros ambientes? Como é que foi esse momento aí da sua vida? Não, não, eu estava preparando documentação para, inclusive, eu ia usar era muito fácil, né? Você pegar um certidão de nascimento e fazer uma, tirar uma carteira de identidade e a partir daí você tirar todos os documentos. Eu ia usar
uma certidão de nascimento de um irmão meu que tinha morrido. Ele morreu criança, com 3 anos de idade. Ele era mais ou menos 4 anos mais novo que eu. Então, eu ia usar o certidão de nascimento dele, só que eu não tinha. Aí eu pedi para que fosse lá na minha cidade e retirasse esse documento para mim. Lá no Mas cartório. lá no cartório, pegava o certidão de nascimento, a partir daí eu faria todos os documentos. Mas nesse período que eu estava na clandestinidade, fazendo trabalho político, mas o cerco em torno da ação popular estava se fechando. Era um momento que realmente eles já tinham praticamente, não totalmente, mas praticamente destruído as outras organizações como a ALN, VPR, MR8. Estava no auge da repressão ali, No né? auge da repressão, que era o momento que eles estão realmente destruindo essas organizações que estavam envolvidas na guerrilha urbana. Mas eles estavam também vindo em cima do Partido Comunista Brasileiro, em cima do PCdoB e da Ação Popular. E chegou um momento, em abril, os companheiros da AP, mesmo um deles, me falou assim: você tem que sair do Brasil, você tem que sair, porque a gente não sabe quais foram as condições. Eu estava assim, psicologicamente, eu estava abalado, sentia fragilizado, quer dizer, o medo de ser preso novamente, e não sabendo que se eu fosse preso novamente, provavelmente seria morto, mas principalmente eu seria submetido a torturas muito mais violentas do que eu tinha sido submetido. Ou aquele alerta do capitão na saída lá Que eu do. nem seria preso. É. Exatamente, havia tudo isso, né? Mas eu tinha realmente o mesmo. Mas eu tinha um grande problema naquele momento. Que eu tinha uma relação, eu tinha uma companheira, a nossa relação, por causa desse período da clandestinidade, ela também estava na clandestinidade. E só que eu saí, fui liberado em novembro, né? E em janeiro ela ficou grávida. Ela engravidou. Então, para mim, foi um dilema enorme, né? Você decidir sair do país, sabendo que sua companheira está grávida, né? Ela não tinha condições de sair e Por que ela não podia sair? tinha problemas de documentação e era muito mais difícil, ela se sentia muito difícil. A gente conversou um pouco sobre isso, mas a gente nem teve condições de conversar muito, porque o esquema de segurança nosso era muito rígido, né? Depois várias quedas, né? Prisões, a Ação Popular teve que tornar os esquemas de segurança mais rígidos. Então a gente não podia se encontrar. Os contatos ficaram ainda mais Muito, compartimentados. totalmente, né? Muito compartimentado. Mas só uma dúvida, você nesse Sim. momento chegou a ter uma identidade com outro nome, identidade falsa, Não, circular com ela? não, Não. Você ficou usando o seu não, nome mesmo e dizendo meu você nome tinha mesmo. desconfiança ou chegou a perceber que eventualmente pudesse estar sendo seguido por alguém da repressão? Olha, eu era muito cuidadoso nesse sentido, né? Eu saía quando eu tinha que sair. Primeiro, quer dizer, eu fui para um lugar que eu acredito que não me seguiram naquele momento. Seria um aparelho. Não era nem aparelho, eu fui para a casa de um parente distante, Tá. que eu sabia que era simpático a causa, tudo, né? Sabia de toda a história com você. Sabia da minha história, tudo, e falei com ele, Assumiu um risco enorme, né? assumi o risco, mas eu falei para ele: olha, eu estou precisando de ajuda, você sinta-se livre para dizer não, que eu vou entender perfeitamente. Ele falou: não, não, fica aqui. Aí e era longe, né? Então todos os encontros que eu tive, pontos que eu tinha, eu realizava uma região, essa região onde eu estava,
Não sei se você conhece São Paulo direito, mas é na Zona Leste, depois do Tatuapé, e onde eu estava morando. Aí eu fazia os meus contatos todos do outro lado da cidade, que do outro lado era a Zona Leste e para a Zona Norte. E, então, Mas você continuou, eu então, na militância mesmo? Era continuei ponto na para militância, passar informação, passar informação, operando articular, na organização mesmo. exatamente, e articulando as ações daqueles que não eram militantes, mas sim simpatizantes, que, que atuavam politicamente, e principalmente gente ligada às igrejas. Então, aí chegou um momento, no final de abril, falou, você tem que sair agora. Não tem nem como, porque o risco é muito grande. Quem que era a liderança da AP nesse momento? A principal liderança? Era Jair, ele era o secretário-geral. Tinha outros, como Duarte Pereira, Paulo Wright, ainda estava vivo, né? E tinha o Aldo Arantes também. Tá, mas E aí vários outros. você recebeu foi um comunicado, olha, você vai ter que... Vai ter que sair, porque o risco é muito grande. Você tem muita informação sobre a organização, você conhece muita gente, o risco de você preso, você ser morto é muito grande. E o risco de você não aguentar as torturas também é grande. A Então, cada dia você era um arquivo vivo cada vez mais exatamente. valioso. Então, com isso, aí eu realmente saí do Brasil. Fui para o Chile, primeiro Uruguai, depois Argentina, Mas depois você Chile. saiu legalmente com seu passaporte? Saí legalmente, eu tinha passaporte. Não houve nenhuma restrição, você estava liberado, nenhum problema Porque para o Uruguai não sei, precisava visto naquela época, hoje não precisa, né? Não precisava de visto na época. Na época Você também não. foi de carro, de ônibus, avião? Eu fui de carro até a fronteira, Livramento. De lá cruzei a fronteira, A a pé. pé. Só que é o seguinte, né? Como é que eu saí daqui? Uma das funções que eu tinha, atuações que eu tinha antes, como liderança, né, do movimento ecumênico no Brasil, a gente tinha criado, que a gente chamou uma rede de solidariedade, que era famílias, pessoas, né, que estavam assim começava aqui no eixo, digamos, Rio, São Paulo, Minas, nesse triângulo, e descia, passando pelo Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, com saídas para a Argentina, Paraguai, Argentina, Uruguai. E eram pessoas ligadas às igrejas. Então, eu que tinha organizado essas redes, acabei sendo beneficiado por elas. Sim. Então, foi assim que eu fui, de São Paulo até o Paraná, fiquei um dia mais ou menos lá, depois segui para Santa Catarina. Em cada etapa, a gente fazia uma varredura para saber se era seguro continuar. Então é interessante. Então eram pessoas da Igreja Metodista, era Não só metodista, né? Tinha os simpatizantes, luterantes, certo. Mas o igrejas pessoal da luteranas, igreja eram pessoas que sabiam da sua situação e estavam sabiam. conscientes de que estavam te Sim, ajudando a sair do Brasil. sabia. Atitudes também muito corajosas, né? Mesmo porque a rede foi criada com esse objetivo de facilitar e ajudar as pessoas que tinham saído do Brasil chegarem até a fronteira com o Uruguai, Argentina ou Paraguai. Então, essas famílias, essas pessoas já tinham tido a experiência de receber outras pessoas antes de mim. A gente estava correndo um risco muito grande, né? Mas que, por solidariedade, se dispunha a fazer isso. Então, essas pessoas correram muito risco, né? Agora, essa rede, ela começava no Brasil, mas ela se estendia aos outros países também. Então, no Uruguai, na Argentina, até o Chile, que era digamos, o final da jornada. Então você fez esse trajeto todo por terra, se hospedando na casa de simpatizantes, alguns da igreja ou não, até Santiago. Exatamente. Se bem que eu fiquei primeiro, quando eu cruzei a fronteira com o Uruguai, já tinham companheiros uruguaios me esperando do outro lado.
inclusive um deles atravessou a fronteira para o Brasil. Ele voltou junto comigo, inclusive um outro, né, que eu nem sabia quem era, que levou minha mala. É engraçado que Cruzou o Uruguai também era uma situação que não estava simples, né? Porque os grupos guerrilheiros, entre eles os Tupamaros, estavam operando a todo vapor. E isso aí deve ter sido meses depois daquele sequestro do Dan Mitrione, aquele agente do governo americano que circulava Sim, pela não, eu América estou Latina tentando. ensinando tortura, né? Ele foi morto em 70, um ano antes. Foi no ano anterior. Havia até um cônsul brasileiro também, de sobrenome Gomide, que tinha sido sequestrado junto. Ele foi solto, mas o Damitrione, que ensinava tortura Exato, nas inclusive aqui no ditaduras, Brasil. inclusive em Minas Gerais e Porto Alegre, se não me engano. Exato. E foi executado com 2 tiros na cabeça. Até a história dele é contada naquele filme Estado de Sítio, do Costa Gavras, né? Exato, exatamente. Então era um momento muito delicado no Uruguai também, né? Delicado, mas ainda não era uma ditadura. Sim, até porque o presidente que assumiu quando o regime realmente tomou conta lá, ele era um civil, né? Ele era manipulado, né? Ele era manipulado pelos militares, ele era um ruralista, né? E era manipulado pelos militares, um presidente de fachada ali, né? Não, ele foi eleito, né? Foi eleito. Sim. Ele só foi em 71, não, 72. Lembra muito ele deu o golpe. Lembra muito esse país aí que você está vivendo agora, que você vive agora, né? Exatamente. Presidente eleito, né? Ele era um presidente eleito e foi ele que praticamente comandou o endurecimento do regime. Aí ele deu o que eles chamam de autogolpe, né? Autogolpe não existe. Ele criou aquele Conselho de Estado e praticamente transferiu o poder todo para uma junta militar, né? Exato, exatamente. Então, aí eu fiquei no Uruguai também hospedado acolhido, né, pela Igreja Metodista de lá. Depois eu fiquei pouco tempo lá, fiquei uns 10 dias mais ou menos. Depois fui para a Argentina, a mesma coisa, sendo acolhido lá na Argentina pela Igreja Metodista. Fiquei, inclusive, hospedado num seminário teológico lá. E depois eu fui para o Chile. O Chile seria, teoricamente, o ponto final da minha saída, e ali no Chile eu ia tentar reconstruir a minha vida. Né? A ideia, então, era morar no Chile, não ir para a Europa. Não, eventualmente, talvez ir para a Europa, porque quando eu cheguei no Chile, os brasileiros que estavam lá, a maioria, já tinha vivido a ditadura no Brasil. Não, e já tinha chegado aquele grupo dos 70 trocado pelo embaixador suíço também, né? Já o pessoal já estava lá. Aí a gente tinha muita discussão com os companheiros chilenos, né? A gente falou, olha, a gente já viu esse filme, vocês têm que se preparar para um golpe de Estado aqui, porque o Allende tinha sido eleito no ano anterior, né, 70. Então, já era o período do Allende. Falou, você tem que estar preparado para um golpe aqui. Eu falei, não, as Forças Armadas chilenas são profissionais. O Pinochet é muito fiel ao presidente Demais, Allende. muito fiel. Só a gente brincava com eles. Bom, tudo bem, as Forças Armadas são profissionais. Agora, qual é a profissão delas? Tem aquela série de documentários, A Batalha no Chile, acho que são os 3 DVDs. Sim. O que me chamou muita atenção é que a cena final do documentário, eles já não podiam filmar na rua, porque já estava uma confusão danada, e aí eles filmam a tela da TV em que a junta militar está se pronunciando. Estão lá aqueles 3 militares, sim, de óculos escuros, aquela cara fechada, amarrada. O último a falar é o Pinochet, se não me engano. E ele fala, sim, a partir de hoje, o Congresso está fechado e nós subimos. E é isso. Assim mesmo, e é isso. Encerrou o pronunciamento. Exato. Foi muito rápido, foi curto e grosso. Acabou, está fechado o Congresso, acabou. E é isso. Agora, a resistência, havia grupos preparando a resistência, né? Tinha setores de esquerda do Partido Socialista, que tinha consciência que viria o golpe, eles estavam se preparando para a luta armada também. Tinha o MIR, que era a organização que mais defendia a necessidade de se preparar para a luta armada. Mas quando houve o golpe, eu já não estava mais lá. Eu saí de lá
poucos meses, eu acho 4, 5 meses depois que eu cheguei lá. Cheguei lá em maio. Porque quando eu estava lá, aí eu recebi um convite das igrejas dos Estados Unidos, para ir para os Estados Unidos. O Conselho Nacional de Igrejas dos Estados Unidos, que é formado por igrejas protestantes, eu já tinha contato com eles antes, em função da minha atuação na igreja e no movimento ecumênico aqui na América Latina. Então, o secretário para a América Latina passou pelo Chile e falou: olha, a gente está precisando de alguém que a gente quer desenvolver um trabalho nos Estados Unidos de educação do público americano em relação à América Latina, principalmente em relação à política externa americana de apoio às ditaduras aqui na América Latina. Então você veio para o centro, né? Onde estava a 100%. central operativa de golpes pelo mundo. Exatamente. Aí o argumento deles foi o seguinte: o trabalho principal vai ter que ser com as igrejas. Então a gente precisa de alguém que tem tiver alguém com esse antecedente, com esse background, né? É importante, porque você pode falar com autoridade. Sim. E não vai ser colocado em dúvida a tua palavra. Segundo, alguém que conhece esse mundo religioso. O único que questionou o seu depoimento foi aquele psicanalista, né? Exatamente, foi o único. O único que realmente questionou mesmo, né? Questionou por pura ignorância, né? E cegueira ideológica. Mas então eles me convidaram para ir e eu ainda, você me perguntou os passaportes, né? Eu ainda tinha meu passaporte e tinha visto para os Estados Unidos, porque no ano anterior eu tinha ido aos Estados Unidos a convite do Conselho para participar de um encontro lá, Antes da né? prisão. Antes da prisão, em 2000, em 69, né? Se não me engano, foi em junho de 69. Então eu tinha o passaporte, tinha visto, e naquela época o visto era válido, acho que por 2 anos, uma coisa assim. Interessante, quando eu fui preso, como eu não fui preso em casa, assim que eu não voltei para casa, uma das primeiras coisas que minha mãe fez foi esconder meu passaporte. Olha. Ah, porque eles foram lá depois, né? Devem ter Não, revirado a casa dos seus não, pais, não não? foram, Não foram. não foram. Que eles, aí é uma questão de você Essa ditadura realmente não podia dar certo, né? Demorou, né? Mas não. pensar nas preposições e outras coisas, não? Porque me perguntaram, você foi preso em casa? Eu falei, fui preso na casa. Mas só que não completei, fui preso na casa do tio dos meus companheiros. Aí os caras pensaram que já tinham revirado a minha casa e esqueceram disso. Olha só. Interessante que a minha mãe conta, né, que ela sabia de muita coisa, imediatamente ela começou a procurar se tinha algum documento escondido em casa. E seus pais, em algum momento, foram procurados pela polícia para dar depoimento, foram Não, interrogados, não, assediados de alguma forma? nada, Ninguém nunca nada. apareceu lá. Só depois que eu saí da prisão. Só depois. Mas a minha mãe conta que ela passou a noite toda, já que eu não voltei para casa, eu era muito pontual, né? Eu sempre saía de casa, falava, tal hora eu estou de volta, e eu voltava. Um dia eu falei, ela sabia que se eu demorasse para voltar, porque tinha acontecido alguma coisa, mas ela passou a noite toda rasgando documentos e jogando no vaso sanitário e dando descarga. Nossa, E, papéis, tal, não? papéis e coisas que pudessem ser comprometedores, né? E, inclusive, relatos de torturas que eu recebia isso e mandava para fora, mandava para o Conselho Mundial de Igrejas. E a partir dali era divulgado no mundo todo, né? E também para os Estados Unidos. Então, quer dizer, eu tinha documentos, eu tinha passaporte, tinha tudo isso, então eu pude ir aos Estados Unidos. Eu podia entrar como turista, mas ia ter o problema de permanência lá. Então, uma ironia, né, que eu cheguei como turista, aí a igreja me incluiu num programa de intercâmbio que eles tinham, e aí pediram um visto para mim, um visto de missionário. Então, eu acabei ficando no visto de turista
Lá tinha validade, eu acho que por... Sim, e aí Uma trocou. eu acho que era por 3 meses, não me lembro. E aí trocou pelo de missionário. Porque pelo de missionário. E aí você ficou 2 anos aqui nos Estados Unidos? Não, fiquei 7 anos. 7 anos. 7 anos, quase 8 anos. E qual era basicamente o teu trabalho aqui de coordenação? Você recebia informação sobre as ditaduras e repassava, fazia contato com a imprensa? Detalhe um pouquinho esse trabalho. Primeiro tinha que organizar o trabalho. Não tinha a mínima ideia exatamente o que fazer. Eu sabia que ia ter que estabelecer um programa de educação, de passar informações, de conscientização do público, e tinha que escolher, né, as prioridades, quais os temas que seriam importantes. E aí eu me liguei a várias pessoas, procurei fazer os contatos que a própria igreja me passou de ex-missionários na América Latina, que tinham retornado aos Estados Unidos. Que é um fenômeno interessante na década de 60, no final da década de 50, principalmente na década de 60, muitos missionários que vieram para a América Latina, em pouco tempo, tomaram consciência da realidade latino-americana e decidiram voltar. O que eles diziam é o seguinte: se nós queremos ajudar a América Latina, nós temos que voltar aos Estados Unidos e mudar a política americana. Então, já tinha algum esforço nesse sentido lá, mas eram iniciativas muito isoladas e localizadas. É porque também essas dinâmicas, elas são diferentes, porque você chegou aqui em 73, né? 71. 71, mas o golpe não foi em 73 no Chile? Você não tinha vindo depois Não, do eu golpe? saí antes do golpe. Eu tinha entendido que eram meses antes do golpe. Não, foram Não, 2 não. anos antes do golpe. Fiquei 2 anos antes do golpe. Ah, tá bom. Quando eu saí, já saí também combinando com vários amigos lá, que uma das coisas que eu iria fazer nos Estados Unidos seria preparar condições para a retirada de exilados do Chile. Encaminhar para a Europa, Canadá e outros já países. Prevendo essa já prevendo que o golpe estava que era uma para questão chegar. era uma questão de tempo, né? Porque os americanos estavam financiando toda aquela confusão lá contra A o gente governo via Allende. tudo, né? Igualzinho que tinha acontecido no Brasil. Né? Tava passando, né? Só não viu quem não quis, né? Exatamente. Tava na frente. Agora é interessante que você chegou aqui aos Estados Unidos em 71, ficou 7 anos, né? É um período interessante que você pegou certamente aqui a renúncia do Nixon por conta do escândalo de Watergate. Ford não se reelegeu, foi a eleição do Carter, que aí sim começou a ter uma mudança, né, em relação a esse apoio às ditaduras. E não sei, você devia estar aqui quando mataram o Orlando Letelier, que era o chanceler do Allende. Do Allende, Chanceler aqui do Allende. na Embassy Row, né? Uma avenida aqui onde estão as principais embaixadas, foi estão na ali. Pennsylvania Avenue, né? Na Embassy Row, acho que é Massachusetts, né? Ela Aliás, desce. Massachusetts, né? Eu fiz confusão. Ela desce e encontra a Pensilvânia lá embaixo, mas Embassy Row é uma avenida onde tem residências, mas eu morei, a casa do vice-presidente está lá, você tem várias embaixadas. Lá em cima, no alto da avenida. Inclusive, eu morei aí perto, né? Morei ali onde ela cruza com a Connecticut. Sim, é mais embaixo né? ali. Perto ali do DuPont Circle. Isso. E eu ia muito a pé até a Embaixada Brasileira lá. Mas, enfim, eu estava dizendo, quando a ida, uma das questões com as quais eu ia tratar seria organizar uma forma de retirar os brasileiros de lá. Mas aí eu comecei a fazer os contatos. Tinha alguns intelectuais brasilianistas, né? Tinha um missionário cientista político na American University, Brady Tyson. Ele tinha sido missionário no Brasil. Ele é metodista. Ele veio ao Brasil em 60 e para trabalhar exatamente com estudantes metodistas. E foi quando eu o conheci. A gente se tornou muito amigos, né? E ele foi expulso daqui em 64.
na 64, 65. Ele fez uma palestra em Ribeirão Preto sobre a relação Brasil-Estados Unidos e foi, eu acho que, a primeira denúncia pública, né, do envolvimento dos Estados Unidos no golpe de Estado. Ele denunciou esse envolvimento, falou, esse golpe de Estado de 64 foi orquestrado em Washington e deu vários dados, né, que ele tinha. Ele foi expulso. E certamente então embaixador americano Lincoln Gordon no Brasil deve ter facilitado muito a devolução dele, né, para cá. Exatamente. Aí ele voltou aos Estados Unidos e ele é pastor, mas ele dava aula de ciências políticas aí na American University, que é uma universidade metodista, né? E... Eu morei ao lado da American University. Da primeira vez que eu morei aqui, eu morei na Massachusetts. Ah, tem aquele círculo também ali, né? Ward Circle, que tem a universidade e tem o Homeland Security e cruza a Nebraska Avenue. Exatamente, é. Eu morei ali. Nós moramos bem pertinho ali. É. Então, ele já tinha feito articulações nos Estados Unidos. Né? Ele tinha, inclusive, articulado um dossiê sobre o Brasil, foi publicado, e também articulou com vários intelectuais e lideranças religiosas um manifesto que foi publicado pelo New York Times e o Washington Post. Quer dizer, eles pagaram, foi matéria paga. Isso em 1970 eles fizeram isso. E então eu já cheguei lá, já tinha um pouco do caminho mais ou menos pavimentado, não estava organizado. Agora, eu tinha um problema, eu não falava inglês. Aí eu fiz um curso intensivo, assim, aí em Washington, né? Eu estudava 8 horas por dia na escola. Você tinha alguma noção, né? Aquele inglês que você aprende na escola ali, mas que não te dá nenhum preparo, né? Você sabe que é uma noção que é uma noção sem noção, né? Não, e mesmo quando você estuda inglês a vida toda, quando você chega aqui, você vê que o inglês que eles falam é outra diferente. Claro, é outra coisa, Principalmente em Washington, naquela época, tinha a população negra muito maior do que é hoje. Sim. E, então, mesmo o inglês que eu estava aprendendo na escola, não me ajudava muito na rua. Você não fica Porque assim. é outra língua, é outra língua. Aí sabendo disso, eu comecei também a conviver mais com a população negra, me envolvi com o movimento de direitos civis, né? E você está também, sempre procurando uma confusão, né, Anivaldo? não tem jeito, a gente vai sempre os iguais procuram os seus pares, né? Então, não tem jeito. E eu sabia que, por exemplo, para fazer o trabalho que eu ia fazer, eu queria trabalhar também com as igrejas negras, que são muito importantes, né? Sim. E para isso eu precisava ter pelo menos a capacidade de me comunicar com eles e entender o que eles estavam dizendo, né? E foi fundamental para eu conseguir o apoio dos setores, né, dos movimentos de direitos civis dessas igrejas negras, o fato de eu saber, ter conhecimento sobre a questão do racismo no Brasil. E quando eu falei para eles que o Brasil tinha a maior população negra fora da África, né, e daí eles acordaram. Isso contribuiu bastante. Aí comecei a preparar material sobre o racismo no Brasil, que era muito pouco, quase não existia, né? Mas fiz ligações também com sindicatos e partidos políticos. O racismo é interessante, porque para a ditadura não havia racismo e também para esse governo não existe racismo no Brasil. Não, não né? existe. É a mesma coisa, é uma coisa muito parecida, né? Inclusive, naquela época, oficialmente, quer dizer, você pega de material do Itamaraty falando que o Brasil é um país de brancos. Democracia racial. Democracia racial, e era um país branco e, enfim, era um negacionismo terrível, né? Agora, eu tinha que identifiquei logo, depois da experiência com o psicanalista,
eu percebi que a gente tinha alguns obstáculos pela frente. Uma era a questão realmente ideológica. O anticomunismo era predominante, era uma ideologia realmente predominante nos Estados Unidos naquela época. É claro que havia setores que já estavam rompendo com isso, mas ainda era muito forte. Sim, a Guerra Fria rolando solta, né? Rolando solta mesmo. Né? E outra coisa era a propaganda que a ditadura fazia. Eu me lembro que quando eu comecei a viajar, mais ou menos 6, 7 meses depois que eu cheguei aí, e às vezes sempre em aviões, assim, eu sempre levava alguma coisa para ler, e sempre alguém me olhava o que eu estava lendo, aquele negócio de a pessoa está do teu lado querendo xeretar, né? Entender o que você... Aí eu olhava, desculpa perguntar, que língua que é essa? Você está lendo? Porque não é espanhol, né? Eu falei, não, português. Ah, você é de Portugal? Eu falei, não, sou do Brasil. Ah, Brasil. Aí vinha... O que vinha à mente das pessoas? Olha, estamos falando de 50 anos atrás. Era Carmen Miranda, ainda era Pelé, Copa do a Mundo. Bombshell, Copa do Mundo não, Não, porque que futebol não era forte aqui. não era forte ainda. Pelé, mais ou menos conhecido, mas era Carmen Miranda, era impressionante. Mas aí falava de Tom Jobim, João Gilberto. A Bossa Nova tocava nas rádios o tempo todo. Bom, mas aí foi a brecha que você precisava para recrutar essa pessoa, né? Comecei a falar, né? Contava as coisas. Mas eu percebi, tinha isso e também um milagre econômico. Todo mundo achava que havia um milagre econômico no Brasil. Essa era a propaganda do governo, da ditadura. Né? Então eu pensei, não, o trabalho que eu vou fazer aqui vai ter que ter alguns, basicamente, centrar na romper a desinformação, quer dizer, romper o bloqueio da informação, centrar no, na falácia, né, do milagre econômico, nos direitos humanos, que aí eu tinha um gancho, porque para eles, violação de direitos humanos existia só na União Soviética. Então era um bom gancho para desmistificar essa visão que eles tinham. Né? E aos poucos eu percebi também que a questão indígena, que era importante. Aí foi quando a ditadura começou, já estava intensificando a construção da Transamazônica, e o extermínio ali da população indígena era constante. Né? Era parte da política, tinha que remover os obstáculos ao desenvolvimento. E o A principal política de obstáculo Estado, né? era a política de Estado. E, então eu pedi que nos contatos com a ação popular, mas também com as igrejas, pedi que me enviassem também informações sobre a situação dos indígenas. Aí encontrei também antropólogos americanos que tinham trabalhado no Brasil e que estavam preocupados. E então, com esses antropólogos, a gente fez, inclusive, uma publicação que teve uma aceitação muito grande, né, sobre a questão indígena no Brasil. E aí eu consegui estruturar esse trabalho com o apoio das igrejas, principalmente a Igreja Presbiteriana e a Igreja Metodista, e o Conselho Nacional de Igrejas. E, nesse momento, as igrejas estavam apoiando a criação, acho que de 5 ou 6 centros sobre a América Latina, em várias regiões do país, porque tinha uma rede, que era a rede de capelães universitários, uma rede ecumênica, que estava muito bem estruturada. Aí quando eu descobri essa rede, falei, aqui que eu tenho que me apoiar. Então, a gente fui criando, né, viajando para o país inteiro, o tempo todo, fazendo palestras. Eles me levavam para fazer palestras nos lugares mais inusitados, né? Rotary Clubs, Lions, além de universidades, câmaras municipais, até prisões, né? Porque eu fiquei surpreso que, pelo menos na época que eu estava aí, os presos tinham certas liberdades, né? Uma delas era de convidar pessoas para fazer palestra para eles.
e havia uma articulação das igrejas de defesa dos direitos dos prisioneiros. Então, quer dizer, eu tive entre 71, ou basicamente 72, principalmente a partir de 72, e até 4 anos que eu tinha uma bolsa para isso, né, que ia durar 4 anos. Durante esses 4 anos, eu viajei intensamente nos Estados Unidos. Eu acho que eu deixei de visitar somente uns 3 ou 4 estados. Muitos deles eu fui várias vezes. Foi uma experiência tremenda, né? E articulando a pressão sobre o Congresso americano. Fazendo o período que eu estive em Washington, em Nova York, eu praticamente toda semana ia lá no Congresso, fazer pressão em deputados e senadores. E tinha, por intermédio desse Brady Tyson, que era da American University, ele era também do Partido Democrata. Então, por intermédio dele, ele colocou em contato com, por exemplo, com o senador Ted Kennedy, que fez um pronunciamento contra a ditadura no Brasil. Sim. Tinha um outro deputado, Ron Dellums, que era deputado pela Califórnia, negro, muito bom também. E aquele senador de Utah, ele era Mormon, ele era o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, que era uma das comissões mais poderosas, era o Frank Church, o nome dele. Também estive com ele algumas vezes, ele também conduziu hearings, né, sobre o Brasil, CPI, não seria isso em português, a gente chama Comissão de Investigação sobre as relações dos Estados Unidos com o Brasil. Uhum. E tudo isso nesse período, né, que eu estava lá, articulando com outros estudantes brasileiros também que estavam nos Estados Unidos, que eram contra a ditadura. Então, durante 4 anos eu fiz isso. E aí, quando aí veio o golpe no Chile, toda a luta contra as ditaduras na América Latina se ampliou a partir do Chile também. E então já não era mais o Brasil o foco, né, mas sim a América Latina. Aliás, um parênteses aqui, se você quiser saber mais sobre esse período, sobre esse trabalho que a gente fez lá, não sei se você conhece ele pessoalmente, é um grande nome, o James Green. James Green, não. James Green, ele é historiador da Brown University. Eu o conheci, ele era jovem, ainda estava terminando a faculdade. Ele se envolveu demais no trabalho de solidariedade ao Brasil. Aí decidiu estudar o Brasil, veio ao Brasil, estudou aqui na USP, se envolveu demais com os movimentos aqui. Hoje ele é professor, é um dos principais brasilianistas que temos hoje. E ele fez uma pesquisa. Estou vendo aqui na internet, ele tem 70 anos. Professor de História Moderna da América Latina e de História do Brasil, História e Cultura do Brasil na Brown University. Exato. Ele fez uma pesquisa durante quase 10 anos sobre esse trabalho que a gente fez lá. E ele publicou um livro, tá? Em inglês, chama, eu acho que é We Cannot Remain Silent. Não acho podemos permanecer calados, né? Ou silenciosos. Agora, ele foi traduzido para o português. Em português é Apesar de Vocês. Mas é um livro muito interessante nesse sentido, porque ele... Então, a primeira parte do livro é um público mais americano, né, que narra toda a história do golpe, apesar dele trazer novas contribuições, porque ele, quando escreveu essa parte, ele teve acesso a muitos documentos do Departamento de Estado que não tinham sido acessíveis antes. Então, ele traz coisas novas. Mas quando ele entra no trabalho que a gente fez aí nos Estados Unidos, ele defende uma ideia, que eu não sei se é correto ou não, porque depois que eu saí não pude acompanhar. Ele diz que o trabalho que a gente fez em relação ao Brasil foi fundamental para introduzir
o tema direitos humanos na política americana. Porque é verdade, antes não se tratava disso. A questão dos direitos humanos era só em relação à União Soviética e China. Mas a partir das denúncias que a gente fez, o tema direitos humanos passou a ser incorporado, inclusive na política externa americana. E aí entra a questão do Carter, né? Porque o Carter foi... Eu falo isso, né, entendendo que muitas vezes a gente faz o trabalho que a gente só vai ver frutos no futuro, né? A gente acha que é insignificante. Mas, por exemplo, quando o Carter lançou a candidatura dele, eu tinha contatos com os setores de direitos civis, o movimento de direitos civis, e então foi marcado um encontro meu com o Carter para falar sobre a América Latina e Brasil. Olha só. Mas não, esse encontro não ocorreu. O Carter teve um problema lá, dentro das prioridades dele, né? Ele é evangélico também, né? É batista. Batista, né? Batista. E então o encontro com ele não ocorreu, mas encontrei com um dos assessores dele, passei todo o material para ele, e depois o McGovern, que tinha sido candidato a presidente em 72, esse eu conheci pessoalmente, porque também essas conexões metodistas de igreja. O McGovern era metodista. E o bispo da região dele, o bispo metodista da região dele, lá das Dakotas, né, do norte e South Dakota, James Armstrong, ele esteve no Brasil enviado pelas igrejas de lá para fazer uma avaliação sobre a situação política do Brasil, em 1970, final de 70. E, por coincidência, ele esteve em São Paulo 2 dias depois que eu fui liberado da prisão. Aí o pessoal da igreja promoveu um encontro meu com ele. Eu narrei toda a situação, né, que eu tinha passado, tudo, a gente acabou se tornando amigos. Quando eu fui para os Estados Unidos, ele me ajudou bastante com os contatos, tudo. E ele me pôs em contato com o McGovern. Todo mundo falava que se o McGovern fosse eleito presidente, esse bispo seria digamos, entre aspas, né, o capelão da Casa Branca. O guia espiritual. O guia espiritual do McGovern. E eu estava nesse período ainda pendente do visto, né, de permanência lá. Aí o McGovern se ofereceu, falou, se tiver algum problema, eu me comprometo a entrar com um decreto legislativo concedendo a você o asilo político. Só que não foi necessário depois, mas aí eu comentava com os amigos, uma tremenda ironia, né? De repente, eu saio exilado do Brasil, perseguido, tudo, quase me mataram lá, chego aqui nos Estados Unidos e, de repente, eu vou ser amigo do presidente da República, porra, daqui, né? Mas isso também não aconteceu. Infelizmente, ele perdeu a eleição, né, por causa do Watergate, né? Eu descobri toda a estratégia de campanha dele. Mas, então, eu fiz esse trabalho todo até 75. Basicamente 75. E aí o CID, todo o trabalho que a gente fazia lá se transformou em trabalho sobre a América Latina, não era mais sobre o Brasil só. Aí eu recebi um convite dos Quakers para trabalhar com eles. O Quaker o Nixon era Quaker, né? Mas ele tinha sido um caso raríssimo, né, entre os Quakers, ele tinha sido expulso. Não, mas ele cresceu, né, como Quaker, né? Foi Quaker. Educado, né, na religião. Foi educado como Quaker, tá? Depois, eu acho que não sei exatamente quanto, né?
ele foi desligado da Sociedade dos Quakers. Esse que vai invadir o escritório dos democratas dá nisso. E também o Vietnã, tudo aquilo. Então, os O Quakers, conjunto da obra. porque a questão central para os Quakers é a luta pela paz, contra toda a forma de violência e contra a guerra. Não sei se você conhece, eles têm uma organização nacional aí, que chama American Friends Service Committee, que é uma organização que lida com vários, atua muito na área de defesa de direitos. Né? Eles têm uma história muito interessante nos Estados Unidos, porque é um grupo religioso muito pequeno. Não sei quantos membros eles têm hoje. Na época que eu estava aí, eles tinham os números de Quakers no passado de 150 mil Quakers no país todo, mas eles têm essa organização que está presente em todo o país e em vários estados. E eles me convidaram para ser o diretor do Departamento de Relações Internacionais deles, que era de apoio a muitos projetos que eles tinham na América Latina, no Oriente Médio, com a causa palestina, e a África subsaariana, né, que incluía na época a luta contra o apartheid, apoio à luta pela independência das ex-colônias portuguesas, e a Ásia também, que é principalmente o Sudeste Asiático. Eles tiveram um papel importante na guerra contra a guerra do Vietnã. E essa tradição deles é desde o século XVIII. Né? A colônia Quaker foi a única que não teve escravidão e onde os indígenas foram bem tratados, que é a colônia da Pensilvânia, a província da Pensilvânia, que é William Penn, era Quaker. E eles criaram, na época da escravidão, foram precursores da luta contra a escravidão. Eles criaram uma rede que ia do sul dos Estados Unidos até o norte do país, que chamaram de Underground Railroad, que era para, mais ou menos, eu me inspirei neles para criar essa rede de solidariedade aqui no Brasil, que era famílias ao longo do percurso entre os estados do Mississippi e outros estados, né? Alabama, outros até o norte, para possibilitar a fuga de escravos. Eles foram precursores também na luta com os direitos femininos. Toda a inspiração da não violência do Luther King vem de relação com eles, com os Quakers. E, enfim, o movimento LGBT aí teve no início, né, lá nos anos 60 ainda, um apoio muito grande e forte dos Quakers. Então, é um grupo religioso progressista que não faz proselitismo, mas tem um impacto grande na sociedade. Muitas vezes nem sempre as pessoas sabem disso, né? Mas é importante. Eu trabalhei para eles como responsável pelas relações internacionais. E continuei atuando também em relação ao Brasil. No caso, por exemplo, quando dando divulgação de informações sobre o Brasil, porque eu tinha feito contato grande com a imprensa, com vários jornalistas, né? E na TV também. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha que estar ligado, né? Tinha que me preocupar com a África, principalmente o apartheid, a luta a luta de solidariedade ao Mandela. Teve lá foi o meu departamento, o meu programa, que a gente deu no início, né? Aquele programa de boicote aos bancos que faziam negócio com a África do Sul, que depois cresceu, né? A gente começou lá na Califórnia contra o Banco da América. Então, a gente criou uma sigla, né? Stop Banking on Apartheid. Só que a sigla era SB...
mas estava assim, SBOA? SBOA, que era também Bank of America, era a sigla do banco. SBOA. SBOA. Então, essa campanha cresceu muito depois, né? Se tornou até internacional. Mas aí veio o momento que eu recebi o convite, né, para ir trabalhar lá em Genebra, junto ao Conselho Mundial de Igreja, em 78. E eu fui para lá no final de 78, recebi o convite, eu acho que em junho de 78. Que a sede deles é lá. A sede é em Genebra. Tá, e que trabalho, você foi convidado para desenvolver que trabalho lá? Era para dirigir um programa que chamava um programa experimental de missão, que era voltado para a juventude, e eu vou usar o termo em inglês que você vai entender porque é muito parte da cultura americana. Chamava Frontier Internship and Mission. Seria mas a Frontier, aquela questão da cultura americana, da ida para exposição para o oeste, você vai para as fronteiras, né? Sim. Você vai para as franjas da sociedade. Expandindo os limites. Expandindo os limites e desbravando novos mundos, né? Então, essa era a ideia. Que era uma ideia crítica ao todo o trabalho missionário, proselitício de conquista que tinha sido feito até então pelas igrejas cristãs do mundo todo, seja, todas elas, né? Então, era um programa... Outra confusão, né? Outra confusão na qual eu me meti, porque que era para... virar de perna para o ar tudo que você acreditava até então. Exatamente. Então, eu criei uma coisa que foi o seguinte, falei, bom, realmente a gente não foi sozinho, né? Porque tinha um grupo fui convidado porque eu fazia parte de um movimento todo, um movimento ecumênico, mas para discutir a conceituação do programa, que era de pensar que, digamos, falar em termos teológicos, que seja, a missão da igreja é onde ela está, não é longe dali, é onde a comunidade cristã está, ali é a missão dela. Então, a gente tinha que escolher os temas, que a gente chamava de temas de fronteiras. Quais eram os temas com os quais as igrejas não se preocupavam na época? Direitos humanos, movimento feminista, a questão LGBT, que estava começando, era muito incipiente ainda. Temas que a igreja não se preocupava. Não se preocupava. Direitos humanos não era uma preocupação naquele momento. Central não era. Era uma preocupação, mas era muito secundária, vago, né? Assim. Secundária, era muito vago, pelo menos em termos da missão. O Conselho Mundial de Igrejas, sim, se preocupava com tudo isso, mas não conseguia influenciar todas as igrejas. Então, tinha outro tema que estava surgindo na época, que era toda a discussão sobre as transnacionais, né? A questão do colonialismo, que ainda era forte, né? A questão do apartheid, a questão do racismo. Enfim, eram vários temas. E a ideia era você envolver jovens em projetos locais tratando desses problemas, enfrentando esses problemas. Eram jovens de várias partes do mundo, que iam também para várias partes do mundo. Então, eu promovia a ida não somente jovens, mas gente que ia... A ideia era de jovens que tinham terminado faculdade, por exemplo, já tinham um certo conhecimento, né? e também até a idade de 30 ou 35 anos. Em alguns casos excepcionais, outras pessoas até mais velhas, mas a ideia era essa. Então, veio gente da América Latina para os Estados Unidos, para o Canadá, gente da Ásia para a Europa, gente da África também para os Estados Unidos, gente da Ásia para trabalhar na África e vice-versa. Era uma rede, né, em todas as direções. E isso é que eu fui para Genebra para dar seguimento a esse programa e implementar, e trabalhei lá até 83. Eu fui na verdade, comecei em janeiro de 79, né? Tá. E como é que você lá em Genebra
acaba se envolvendo nesse projeto do Brasil Nunca do Mais, Nunca né? Que Mais. foi a ideia original da nossa Certo. conversa, mas que tudo que você contou até agora é essencial para a gente entender como é que esse projeto funcionou. Sim. Então, quando eu cheguei em Genebra e já tinha outros latino-americanos lá. Genebra, o Conselho Mundial de Igreja era uma instituição, na época, que era grande, tinha 420 funcionários.